E vamos para mais um quadro Dúvidas Felinas com a doutora Jaque Leôncio. E aí, eu pergunto para vocês, será que vocês vão adivinhar o que o leãozinho tá fazendo agora? Duvido que vocês vão acertar. Dormindo, né? Óbvio que esse menino só dorme, provavelmente o de vocês também. Vai falar, que isso, mana? O que você tá falando de mim que eu só durmo? E o Léo, vem falar oi aqui pro pessoal. Vem. Ele tá com muita preguiça, gente. Mana, me deixa. Você que tem que trabalhar e garantir minha boa vida e meu sachêzinho. Hein? A minha parte é isso. É tirar suas energias densas e você que lute, né? A pergunta do nosso quadro é: doutora Jaque Leôncio, eu estou pensando em ter um companheiro felino do meu lado. E aí? Será que eu adoto esse companheiro filhote? Será que eu adoto um adulto? Será que eu adoto um macho, uma fêmea? Pergunta que não quer calar. Eu caso ou compro uma bicicleta? Gente, brincadeiras à parte. Mas é importante a gente saber as diferenças e, inclusive, o que cada fase da vida do pet, né, é pedido ali, é exigido desse responsável humano que quer adotá-lo. Então, primeiramente, vamos pensar na diferença de um adulto e de um filhote. Assim como eu já trouxe aqui, que a nossa conexão com os animais tem que ser escolhida pela alma, e não só ali pensando num aspecto de cor e tudo mais, né? Só que é importante, sim, a gente levar em consideração quando você tá consciente, né? Quando você tá disposta a realmente adotar o animal, né? Diferente de mim, que eu que fui adotada, que ele só bateu assim na minha janela e falou, olha, vou viver aqui e você foi escolhida e pronto, acabou, né? Tirando essas exceções, mas a partir do momento é bom você avaliar aí todo o contexto. Então, o que é importante você saber, né? O filhote, ele vai ter mais energia do que um adulto. É claro que o adulto, a gente pode estar falando de um adulto nem de 5 anos, que nem o Leôncio, mas também de um adulto mais na fase idosa, dos 10, né? Cada um ali na sua fase. O Leôncio, ele é super ativo, né? Ainda mais como ele é um gato que ele tinha vida livre, né? Como eu já contei aqui pra vocês. Então, ele é um gato mega ativo, que tem que sim brincar, né? Assim como eu postei um vídeo esses dias, brincadeira com o gato não é só diversão, nem pro gato e nem pra nós, e sim uma necessidade. Então, o filhote, ele vai sim exigir mais de você, né? Até porque ele é um filhote, então ele tá num processo de aprendizado, e aí ele não vai ter o mesmo entendimento do que pode e do que não pode ser feito. Então isso exige um pouquinho mais de paciência, né? Pra poder ensiná-lo ali a conviver naquela nova casa, naquela nova família, das coisas que você, né, vai impor ali pra ele como limite, o que pode, o que não pode, tá? Então a gente tem que avaliar alguns cuidados. Então o filhote, ele vai ter sim aquele olhar para vermífugo, vacina, às vezes mais até do que o adulto, dependendo do tipo de protocolo que cada colega usa, tá? Então, tem colegas que usam protocolo de 3 doses, né, ali da múltipla, ou e adulto fazem 2 doses, só, enfim, tá? Então, isso também é uma coisa para se avaliar. Isso quer dizer, então, que se eu pegar um adulto, eu adotar um adulto, ele vai me dar menos gasto, né? Gente, nada é garantido, né? É importante entender que estamos lidando com um ser vivo. Então, às vezes as pessoas têm uma ideia errada de que eu vou pegar esse animal e só porque eu pego, só porque ele é filhote, ele não pode ficar doente. Entende? Então, a gente tem que ter uma visão que a gente está lidando ali com um ser vivo. E que ele pode, sim, independente da idade dele, ter algumas doenças, né? Vir assim a ficar doente, é normal. Tá? Assim como uma criança, desde um idoso, também pode ter essas doenças. Então, todo esse comportamento, né, esse olhar para tudo isso é importante. Observar também essa questão alimentar, né? Qual a diferença da ração? A diferença da ração, tanto com gato filhote quanto com gato adulto, também provavelmente não vai mudar tanto, tá? Só vai ser conforme ali, ele é adulto, ele vai comer uma ração de adulto e o filhote uma ração de filhote. Mas o filhote vai ter esses primeiros cuidados com vermífugo, com antipulgas, que o adulto também precisa, tá? É que a diferença do protocolo, ela é um pouquinho diferente, mas não que o adulto não vai ter todos esses cuidados. Então é importante entender que o filhote, ele só vai exigir um pouquinho mais de atenção porque ele tem, sim, mais energia, né? É diferente de você olhar para uma criança, comparar, assim, uma criança de 5 anos com um adolescente de 12, vamos colocar assim, para vocês entenderem um pouquinho. Agora, falando um pouco sobre, e aí, adoto macho, adoto fêmea? Bom, gente, isso é muito relativo, tá? Em relação à questão de comportamento, eu acho que isso vai mais à sua afinidade, como, né, mais uma vez, eu falo aqui, escolha um animal pela alma, pela conexão de vocês, né? E não pela cor do pelo, e não pela cor dos olhos, e até mesmo pelo próprio sexo, porque cada um, e aí também tem uma afinidade maior, às vezes, com um gatinho né, que se atrai mais por um gatinho, de repente, que é macho do que a fêmea, e vice-versa, né? O exemplo mesmo, o meu pai, ele atrai sempre as fêmeas, seja canina ou seja felina, né? Tem uma atração muito grande, né? Então, é bem importante avaliar. Tem os relatos, sim, em geral, que a fêmea, ela é mais territorialista, no sentido assim, você fala, nossa, parece que os machos são mais carinhosos. Não dá pra falar que isso é 100% generalizar.
Assim como eu já vi muitos machos que são bem bravinhos, né? E são muito ariscos, e fêmeas que são maravilhosas de fofa. Mas, num contexto geral, pelo menos isso da minha vivência, o que eu tenho percebido é que sim, os machos, eles são mais carinhosos, tá? Mas isso é na minha vivência, isso não tem nada que realmente fale sobre isso, né? Até porque se a gente for olhar ali na função do macho e da fêmea, são diferentes. A fêmea, ela tem aquele instinto de proteger o filhote dela, aquele instinto selvagem, né, de mãe brava. Então, a gente até entende, inclusive, se você é mulher, né, assim como eu, entende que existe sim esse outro lado, tá bom? Então, hoje é tudo isso que eu quis trazer pra vocês. Sou Jaqueline Pires Bertoli, médica veterinária, holística e sistêmica, especializada em felinos. O Leãozinho deixa um beijinho pra vocês, porque ele continua dormindo, não vou atrapalhar o soninho dele novamente. E um grande beijo e até o próximo vídeo.